Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez para esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, agradecendo a vocês que vêm buscando manter contato com as atividades da casa. Nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 1. É o mesmo tema das palestras de quarta-feira, quinta-feira e sábado. Possamos nós, nesse momento, com o coração em prece, elevar nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, o Mestre amado, pelo amor incondicional, agradecendo a Zico Horta e sua equipe de colaboradores que estão sempre nos orientando e nos amparando ao melhor caminho. Possamos nós estarmos em sintonia com vocês da espiritualidade, em sintonia com as vibrações de Jesus emanadas todos os instantes ao nosso orbe, para que, amparados, orientados, sigamos o nosso caminho em vista da nossa reformulação e crescimento espiritual. Que assim seja. Então, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Não vim destruir a lei. As revelações de Deus aguardavam o momento oportuno de se fazerem difundidas, na humanidade. Desde as antigas civilizações, sempre existiram homens e mulheres dotados de faculdades especiais que hoje entendemos, que são faculdades mediúnicas, e traziam de forma paulatina, dentro da capacidade de entendimento das pessoas, dessas primeiras civilizações, orientações do alto, orientações oriundas de irmãos de esferas superiores que buscavam implementar sempre o entendimento de um ser maior. Então, as leis de Deus, elas sempre começaram a ser trabalhadas na história da humanidade, desde os seus primeiros momentos, dentro das limitações morais e no entendimento daquele povo, daquelas civilizações, mas sempre Jesus enviava pessoas, que tinham essa função. Então, hoje nós entendemos, os sacerdotes, os magos, as pitonisas, que eram pessoas dotadas de capacidade mediúnica, hoje entendemos isso, e que por meio dessa capacidade mediúnica começaram a difundir ideias transcendentais, até que viesse um momento em que a civilização, o povo, a humanidade estivesse mais consolidada e pudesse receber tais ensinamentos de uma forma mais firme, e imorredora. Esse momento ele vai ser o seu clímax com a vinda do próprio Cristo, com a vinda de Jesus ao planeta. Mas nós vamos entender que existe exatamente um preparo dessa civilização para que esses ensinamentos pudessem se concretizar no momento oportuno, no momento em que as pessoas estivessem mais consolidadas. André, mas na época de Jesus eram tão atrasados ainda, assim, em relação à civilização atual, existia, se assim podemos dizer, um atraso ainda moral e principalmente, obviamente, um atraso intelectual, um atraso tecnológico, mas aquele momento era um momento oportuno para que as pessoas viessem a receber de uma forma mais concreta os ensinamentos divinos que vão ter, como clímax, como grande clímax desse instante, a vinda de Cristo. Mas exatamente nós vamos entender, que existiam, obviamente, pessoas anteriores ao Cristo que prepararam esse ambiente. E o povo hebreu, o povo hebreu, ele teve uma certa facilidade, se assim nós podemos dizer, porque foi um povo que sempre acreditou, no monoteísmo, na existência de um Deus único. Então, seria mais facilitado entre o povo hebreu essa tarefa, pelo fato de acreditar num Deus único, seria mais facilitada a tarefa de começar aí se implementar no entendimento das leis divinas, desse Deus único e de suas leis, porque eles viam esse Deus como criador, inclusive, do próprio homem, não só de tudo ao redor, mas do próprio homem. E aí nós temos a figura de Moisés como sendo o grande codificador, o primeiro grande codificador entre o povo hebreu da ideia de se concretizar, de se implementar e concretizar essas leis divinas e o entendimento desse Deus único. Porque o que aconteceu?
O povo hebreu ele passou por um grande período de escravidão. Foram 400 anos, né? 4 séculos de escravidão, primeiro entre os babilônicos, depois entre os egípcios, e assimilavam muitas das vezes a cultura desses povos, porque você vai ter várias gerações nascendo dentro dessas culturas e nascendo, né, sendo influenciada por essas culturas, de uma forma, obviamente, inevitável. Então, coube a Moisés a função de resgatar a ideia desse Deus único, que civilizações, né, gerações, melhor dizendo, que nasceram sobre a escravidão, tanto dos babilônicos como depois dos egípcios, começaram a sofrer a influência dessas culturas religiosas, né, e começaram a perder um pouco essa ligação com esse Deus único. Então Moisés ele vai ter essa função precípua de resgatar perante ao povo, né, hebreu, né, perante agora o povo judeu, essa ideia desse Deus único. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, na parte das instruções dos Espíritos, uma mensagem recebida em Mulhouse, em 1861, de um espírito que se assinou um espírito israelita, ele coloca o seguinte: Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Então Moisés ele tem essa função, né, de resgatar a ideia desse Deus único entre o próprio povo hebreu, que, como a gente falou, sofria a influência cultural do processo de escravidão muito longo em outras culturas, e essa ideia ela começa, novas gerações começam a perder essa ideia, e então tem a função de resgatar no povo hebreu a ideia do Deus único e difundir essa ideia do Deus único, né, inclusive entre os povos ditos pagãos, dos povos que não tinham essa crença. Quem assistiu aquele filme, né, do Êxodos, que relata a história do Moisés, né, da fuga, um filme recente, você vê ali que os egípcios eles começam a entender, se assim a gente pode colocar, essa concepção de um Deus único que não era da cultura deles, com a figura do Moisés. Então Moisés ele tem essa grande importância do resgate, né, da ideia divina, do Deus único, dentro do próprio povo hebreu, e a difusão já, né, naquela cultura egípcia, né, nas culturas pagãs, dessa ideia desse Deus único. Então Moisés ele acaba se tornando o líder desse povo hebreu. Uma liderança que ele tinha em dois aspectos. Ele tinha uma liderança religiosa e uma liderança legislativa, porque ele se tornou, né, o líder, vamos dizer assim, político, né, daquele povo. Então, muitas pessoas, às vezes, eles ficam, quando começam a estudar, mas algumas leis de Moisés são muito duras, isso a gente vai abordar aqui, porque Moisés ele tinha essa dupla função. Ele era não só, né, um líder religioso, ele era também um líder político, um legislador naquele povo. Então precisava de leis, né, na sua legislação civil, se assim a gente pode colocar, mais duras, né? Vamos ler um pedaço aqui para a gente poder entender, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Então existe essa distinção nessas duas partes. Tem a lei divina, que ela vai ser, né, concretizada, né, nos 10 mandamentos, e Moisés ele achou exatamente, recebeu exatamente esses 10 mandamentos de uma forma mediúnica, e ele criou a parte de legislação, a lei civil, que era para controlar o povo, né, um povo que viveu por um processo de escravidão muito longo e que precisava, né, de um controle civil, né, já que eles agora não eram mais escravos, eles saem, né, do jugo dos egípcios, começam a criar o seu povo, né, o povo judeu, porque você vai ter a união das 12 tribos, eram tribos que existiam, né, no antigo povo hebreu. Essas tribos elas se perdem,
nesse processo todo de aprisionamento, de escravização, elas se perdem, perdem o seu contexto, né, que eram tribos que tinham as suas características legais, se assim a gente pode colocar, particulares, perde esse contexto. Quando Moisés junta as 12 tribos, né, faz a aliança das 12 tribos e forma o povo judeu, precisa obviamente se criar uma lei para controlar essas pessoas. Então Moisés ele precisa criar uma lei cível, uma lei que tem como objetivo, né, apropriada, como é colocado assim, aos costumes e caráter do povo, e que se modificava, se aprimorava. Então é muito estranho, né, que algumas pessoas acham muito estranho, exatamente essa severidade das leis de Moisés às leis civis, que é o que a gente leu aqui. A lei divina está lá nos 10 mandamentos, essa imutáveis. As leis, no sentido de controle civil, foram criadas por Moisés. Algumas pessoas acham estranho, exatamente, às vezes, a severidade dessas leis. Mas era muito, muito importante, era muito necessário isso. Por quê? Você tem, como eu falei, um povo que viveu um longo período de escravidão. Nesse período de escravidão, vivendo as leis daqueles que os dominavam, né? E temos que levar em conta que são pessoas sem cultura, temos que levar em conta o próprio período histórico, ainda espíritos muito embrutecidos, muito arraigados, né? Uma brutalidade. Então eles precisam de um processo de adaptação também civil. Então precisa de leis um pouco mais severas, as leis mosaicas um pouco mais severas, que é para dar um controle sobre isso. Porque não era um grupo pequeno, eram milhares de pessoas. Né? A gente tem que ter isso em conta. Quando Moisés ele liberta, né, o povo judeu da opressão dos egípcios, você tem aí um grupo de milhares de pessoas. Então Moisés ele tinha o controle de milhares de pessoas. Então precisava muitas das vezes de leis mais severas, mais rígidas. É o que a gente vai encontrar ainda nesse item 2 do Evangelho, a explicação. Todas as outras são leis que Moisés decretou. Né? Então, tem os 10 mandamentos, que são leis divinas, imutáveis, recebeu Moisés de forma mediúnica no Monte Sinai, e ele criou outras leis. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então a gente tem que entender isso, né? Que as leis eram rígidas e Moisés atribuía, né, vamos dizer assim, um amparo divino a essas leis para que elas fossem respeitadas. E eram rígidas, eram severas, porque é o que é colocado aqui, né? Abusos, preconceitos que estavam arraigados a essa pessoa, um povo turbulento, que precisava ser, né, conduzido e controlado. Né? Você está preso, escravo, e aí você ganha liberdade e sem nenhum controle, se a gente pode falar de amparo legal, né? De amparo político, legislativo. Então precisava dessa severidade das leis. Precisava que fosse ser no sentido de orientar e conduzir o povo. Né? Então a gente tem que entender que essas eram leis que elas se modificavam, se modificariam, se adaptariam com o tempo. Os 10 mandamentos não, ordem divina, recebido de forma mediúnica por Moisés, essas imutáveis. Essas precisavam ter ali, né, o primeiro passo que as pessoas dariam para se reintegrar novamente às leis divinas que são naturais. Então Moisés ele tem nos 10 mandamentos a reintegração daqueles espíritos às leis divinas, que são as leis naturais e já gravadas em nossa consciência. Só que elas estavam ali adormecidas por conta, né, do próprio estágio de evolução moral daqueles espíritos e por conta de todo esse processo de um longo período de escravidão. Então os 10 mandamentos eles têm como objetivo, né, aproximar a criatura a Deus, reintegrar a criatura às leis divinas e pensando sempre nisso, né, na conduta dessa pessoa para com Deus, para com o próximo, para com si mesmo. Porque se você pegar as leis
dos 10 mandamentos, melhor dizendo, né, e fizeram uma análise dela, já existe ali, ao que nós vamos ver na vinda de Jesus, na vinda do Cristo, mas já existe ali uma condução do homem perante Deus, perante o próximo, perante si mesmo. Se você fizer uma análise dos 10 mandamentos, é isso. Qual a conduta do homem perante Deus, próximo e si mesmo? No sentido de que? De fazer com que aqueles espíritos tivessem de uma forma natural o avivamento dessas leis divinas que estão nas suas consciências e que ficaram ali adormecidas. Então Moisés ele tinha, né, esse trabalho de um emissário das leis divinas, o primeiro emissário das leis divinas. E ele tinha essa função de resgatar essas leis divinas gravadas na consciência desses espíritos para que elas se tornassem conduta de vida, conduta no dia a dia. Né? É o que a gente vai ver aqui no item 9 novamente, né? Esse espírito israelense fala o seguinte: os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então eles vão ser o preparo para que depois, na vinda do Cristo, venha a se entender, né, aquilo que Moisés colocou. Então, é um preparo para que as leis cristãs que vão ser instituídas por Jesus, elas se fortaleçam, né? Elas venham realmente se concretizar. Tanto que em várias passagens do Evangelho, e no Evangelho segundo o Espiritismo nós vemos isso, né? Os fariseus, eles sempre questionam, está na lei, Moisés diz isso, né? E qual era a colocação de Jesus perante aquela lei de Moisés. Então, e você vai perceber que Jesus ele nunca vai contra as leis de Moisés, né? Diz a lei de Moisés, que tem que se apedrejar a adúltera. E aí é uma lei não divina, uma lei instituída por Moisés para quê? Para se controlar o povo da sua época. E aí a mulher pega adultério, leva a mulher perante Jesus e falam isso. Diz a lei que tem que ser lapidada porque foi pega em adultério, tem que ser apedrejada. O que você diz? Então Jesus ele não fala assim, Moisés está errado, a lei dele está errada. Não, ele pega e faz uma nova análise da lei de Moisés. Quem de vocês estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Como todos começam a mergulhar dentro de si, e aí esse mergulho dentro de si é a lei divina guardada em suas consciências, eles percebem, né, o novo ensinamento de Jesus. Então Jesus ele não vai contra a lei mosaica, ele faz uma revisão da lei mosaica e faz naqueles espíritos, naquele momento, que eles façam uma reanálise dessa lei. Então é muito interessante isso que esse espírito coloca aqui, porque, né, os mandamentos de Deus que Moisés recebe lá no Monte Sinai, ou mesmo as suas leis, né, o seu amparo legal, aquilo que ele criou como legislação para a orientação do povo, vai ser mais amplamente divulgado e entendido na moral cristã. A vinda do Cristo vai fazer com que as pessoas comecem a entender. Então, esse primeiro momento nesse capítulo fala de Moisés e nós vamos entender a importância de Moisés em todo o contexto, né, de divulgação da ideia de Deus, em todo o contexto por meio dos 10 mandamentos, da aproximação desses espíritos, novamente, as leis divinas gravadas em sua consciência e o preparo de todo o ambiente para a vinda depois do Cristo. Em evangelização, né, quem tem filhos aí que vão em evangelização, você aprende lá as 3 revelações divinas, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, quer dizer, as crianças na evangelização começam já a ter esse entendimento que vocês estão tendo aqui. Qual foi a função de Moisés? Qual era o trabalho dele? Por que ele veio no primeiro momento? Por que ele veio entre o povo hebreu? Qual era o objetivo dele? E aí, Jesus ele vai exatamente pegar essa lei de Moisés e, como eu falo, concretizar e ampliar ainda mais o entendimento de Deus, das suas leis, da vivência das suas leis. Então é o segundo assunto desse capítulo, que é exatamente falando sobre o Cristo, né? E aí nós pegamos essa palavra Cristo, ela é enviado, é uma palavra de origem grega, né, Christos, que quer dizer ungido, enviado. É o mesmo sentido do Messias. Messias é a mesma coisa, é uma palavra, Meshia, né, que vem da origem judaica, que é o mesmo sentido, é o enviado, o escolhido. Jesus ele era o enviado escolhido de Deus. Então aqui no segundo tema fala sobre o Cristo. E aí Fenelon,
na Instruções Espíritas, no item 10, uma mensagem recebida em Poitiers, 1861, Fenelon, nós pegamos aqui uma frase que ela é muito poética e bonita. Fenelon faz o seguinte: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Então é muito bonito quando Poitiers fala isso, né? Foi o momento em que a luz se fez nas trevas, em que a luz, né, se fez entre nós. Foi a vinda do Cristo, né, a vinda de Jesus. Ela tinha como objetivo exatamente isso, o enviado direto de Deus, em sua inesgotável caridade, para que a luz se fizesse na sociedade. Então, Jesus, ele, como ele mesmo disse, né, ele não vinha destruir as leis, mas ele vinha exatamente aprimorar o entendimento dessas leis. Foi o exemplo que eu dei aqui um pouco antes. Jesus, ele fazia com que nós viéssemos aprimorar o entendimento das leis mosaicas até, e principalmente das leis divinas. Esse era o objetivo dele, né? Adaptar o entendimento dessas leis já à sua época, já ao entendimento das pessoas da sua época. Então ele não vinha, obviamente, destruir a lei, né? Porque as leis mosaicas, com exceção dos 10 mandamentos, elas precisavam ser rearticuladas, remoduladas para o povo daquele momento, e os 10 mandamentos, que são as leis divinas, precisavam ser entendidos de uma forma mais profunda. Porque ele tinha como objetivo, né, um dos objetivos de Jesus, exatamente combater as práticas exteriores e as falsas interpretações. Então Jesus, ele vinha, de certa forma, combater, né, no sentido de modificar as práticas exteriores, né, no sentido dos cultos, dos rituais, e, acima de tudo, as interpretações muitas das vezes falsas ou equivocadas da própria lei de Moisés e muitas vezes dos 10 mandamentos, né? Lembrando sempre que os 10 mandamentos são de ordem divina. Então Jesus precisava reintegrar e reexplicar essas leis, aproximando novamente o homem do entendimento das leis divinas e uma compreensão mais aprimorada das próprias leis mosaicas. Então Jesus, ele veio exatamente ao plano físico para isso, para exemplificar essas leis divinas, para dar testemunho, né, dessas leis e tentar nos explicar da forma mais compreensível possível essas leis. Trazer para nós o entendimento dentro aí das nossas limitações que trazemos até hoje, né, o entendimento da lei de Deus. E ele veio, né, eu peguei aqui uns trechinhos que estão dentro do próprio Evangelho, mostrar que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Então Jesus, ele mostra isso, né? Ele tira não a importância da vida na terra, mas ele mostra que a vida na terra é um momento, uma ferramenta para uma vida maior. Então ele tira a importância, assim a gente pode colocar, de nós nos apegarmos às coisas da terra, pensando sempre em algo maior, pensando sempre no divino, né? Nesse reino dos céus, que entendemos que é exatamente o aprimoramento do espírito, a reformulação do espírito, dos seus conceitos. E ele veio lançar o germe das verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então ele vem no momento dele, né, trazer explicações e abrir o caminho para coisas que ele não tinha como explicar à época dele. E aí a gente vai perceber isso, né, sempre muito colocado, quando nós vamos falar aqui do Espiritismo, o que Jesus quis dizer com isso? Ele não tinha como, às vezes, trazer uma explicação profunda de determinadas coisas, porque não havia, nos espíritos da sua época, um avanço moral e, acima de tudo, um avanço intelectual e moral que ele, Jesus, já possuía. Mas ele entendia que a maioria que ali estava, a grande maioria, não tinha esse aprimoramento moral e não existia o aprimoramento intelectual. Então, ele começa a dar explicações sempre de forma muito limitada no primeiro momento, porque as pessoas não estavam aptas, não entenderiam determinadas coisas. É um momento, por exemplo, de Nicodemos, né? Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E aí Jesus, respeitando isso, né,
a falta de entendimento de todo esse processo tenta clarear Nicodemos com relação ao que hoje entendemos do processo da reencarnação. E não tinha como falar disso, não se tinha uma noção, não existia o desenvolvimento da própria medicina na época para se entender isso. Então ele vai lançando também, como é colocado aqui, né, germes para que nós possamos, para que no futuro as pessoas pudessem entender de uma forma mais aprimorada, de uma forma mais contundente, os seus próprios ensinamentos. Nós não estávamos preparados para isso. E aí a gente vai ler aqui, né, ainda uma mensagem desse espírito israelita, que fala o seguinte: o Cristo foi iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aprimorar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, Jesus ele veio trazer, né, um entendimento moral de Deus, um entendimento moral das suas leis. Então, esse era o objetivo de Jesus, né, que é muito colocado aqui, ó, o mais pura e sublime moral, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo e aproximar os homens. Então Jesus ele veio isso, né, fazer brotar, como fala aqui no coração do homem, a caridade, o amor, o entendimento, né, do outro, o entendimento de nós próprios. Então é uma reformulação, é muito diferente da lei de Moisés. A lei de Moisés, mesmo os 10 mandamentos, é uma lei de conduta. É uma lei, você vê que os 10 mandamentos eles são curtos. Se você pegar os 10 mandamentos e ler, são curtos. Não matarás. Né? Ponto. Né? Então é só aquilo, é você ter noção de que você não pode matar. O porquê que você não pode matar? Aí vem Jesus, porque aquele outro é uma criatura criada também por Deus. É seu irmão, né? Aos olhos de Deus, já que Deus é o Pai de todos. Então, é uma mudança, é um conceito diferenciado, é um conceito já moral, é um conceito de aprimoramento moral. As pessoas estavam prontas para aquilo, né? Começar a revisar a sua conduta moral. Então, esse foi o principal objetivo de Jesus. As máximas de Jesus, né? A sua missão ser a segunda revelação de Deus e uma revelação de conduta moral, de uma integridade moral, que se resume exatamente, né, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Então Jesus falou isso, né? Ele pega os 10 mandamentos e fala, sabeis o que foi dito, amarás ao Senhor teu Deus, e eu vos digo, amarás o próximo como a si mesmo. Que se você pegar os 10 mandamentos e está lá, o primeiro mandamento, amar a Deus, você pega todos os outros 9, se você for, né, condensar os outros 9 numa frase, é exatamente isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Que é sempre a sua conduta perante o próximo. E você parar para pensar, né? Eu não vou matar, porque não é certo eu matar que eu vou responder por isso. Eu não vou roubar, porque não é certo eu roubar que eu vou responder por isso. Então você começa a pensar no outro e a pensar em si próprio. Então é um novo processo, né? É um novo processo de reformulação. E por isso Jesus está falando, aí estão a lei e todos os profetas. Então Jesus ele pega Moisés, todos os profetas que vieram depois de Moisés, e ele pega, né, esses ensinamentos todos e resume nisso, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É a conduta nossa perante Deus, a conduta nossa perante o próximo e a conduta nossa perante a nossa própria consciência. Então é muito interessante nós entendermos isso, né? Qual é o objetivo da missão de Jesus? É isso que esse Espírito coloca aqui. É uma reformulação moral. É uma nova condução moral. É um novo conceito, né, da nossa conduta perante Deus, perante o próximo, perante nós mesmos. Né? Sendo que isso aqui é considerado pela espiritualidade como a lei de ouro. A espiritualidade fala isso, que isso é a lei de ouro. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É considerado pela espiritualidade isso a lei de ouro, porque isso concretiza todo o ensinamento de Jesus. Todo o ensinamento de Jesus, como Jesus mesmo falou, aí está a lei e todos os profetas. Está nisso. Amar ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo.
Então é muito interessante, né, o conceito que Jesus traz, um conceito novo à sua época, um conceito reformulado à sua época, né, um conceito modificado. E aí a gente vem falando agora do Espiritismo. A manifestação dos espíritos, ela é tão antiga como a própria civilização. Divaldo questionou certa vez a Joana, né, quando aconteceu a primeira manifestação dos espíritos. E aí a Joana, ela dá uma resposta que é extremamente enigmática, né? Ela fala assim: a partir do momento em que o primeiro desencarnado quis falar com aquele que estava encarnado. Então você não tem como mensurar isso em tempo. É algo inimaginável. Então ela mostra que, né, nessa frase da Joana, que é extremamente enigmática, ela mostra que a manifestação dos espíritos sempre aconteceu na história da civilização humana, né? É tão antiga quanto a própria civilização, são as chamadas vozes do céu, né? Então a gente vai ver isso quando a gente falou aqui, né, dos sacerdotes, das pitonisas, dos magos, que hoje entendemos como médiums, pessoas dotadas de faculdades mediúnicas. Elas tinham exatamente essa função, trazer as vozes do céu, né? E o Espiritismo, quando ele vem, a manifestação dos Espíritos, ele vem exatamente trazer a explicação sobre isso, a explicação sobre a existência do Espírito, a sobrevivência do Espírito depois do processo chamado morte. Então ele vai dar um entendimento, inclusive, das coisas, né, desde Moisés, desde antes de Moisés, se assim a gente pode colocar, passando por Moisés, passando por Jesus, o exemplo que eu dei aqui da reencarnação. Hoje nós entendemos, como consta inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo Nascer de Novo, nós vamos entender que Jesus, quando ele conversa com Nicodemos, ele está falando ali de reencarnação, ao que o Espiritismo depois vai dar, né, a explicação com relação a isso. Então o Espiritismo ele vem, né, trazendo exatamente, né, a explicação sobre coisas que não se tinha um da época de Jesus. Então ele é considerado a terceira revelação por conta disso, porque ele aproxima, qual era o objetivo do Consolador, né? Relembrar aquilo que Jesus havia trazido, esclarecer sobre novas coisas. É o que nós estamos fazendo, nós relembramos aquilo que Jesus ensinou, e estamos sendo esclarecidos sobre novas coisas, estamos interpretando, desde Moisés, passando por Jesus, aquilo que foi ensinado, agora com aprimoramento nosso moral, com aprimoramento da nossa tecnologia, com o desenvolvimento da nossa inteligência, né? Hoje temos entendimento da existência do Espírito, entendemos sobre a reencarnação, entendemos sobre as próprias, os próprios milagres de Jesus. Está lá na Gênesis, no livro A Gênesis, né? Você vai entender qual é o processo dos milagres de Jesus, né? Que eu sempre falo, é uma explicação que não é demérito nenhum à figura de Jesus, muito pelo contrário, nós vamos entender a capacidade espiritual de Jesus quando vemos ali uma análise, né, do livro A Gênesis, do Kardec, dos milagres de Jesus. A gente vai falar assim: nossa, Jesus é um espírito diferenciado realmente, ter essa capacidade. Então, o Espiritismo ele vai propiciar isso, né? Propiciar o entendimento de que não existe o céu e não existe o inferno. Existe a condição na qual nós nos encontramos na espiritualidade por conta do nosso próprio amadurecimento da consciência, né? E o que acontece conosco ao desencarnarmos, dependendo da forma do desencarne, de como desencarnamos, está lá no céu e inferno, né, o Pentateuco kardeciano, nós vamos entender que não existe o céu e o inferno, nós vamos entender a condição do espírito ao depois de desencarne, nós vamos entender na Gênesis a criação do planeta, a ação dos fluidos, o magnetismo animal, o magnetismo espiritual. Nós vamos entender, né, no livro dos Espíritos, o que é Deus. Nós vamos entender o processo do reino, né, os três reinos, o desenvolvimento do princípio inteligente. Então o Espiritismo ele vai dar um esclarecimento maior sobre os próprios ensinamentos do Cristo. Nós vamos entender os ensinamentos do Cristo, nós vamos entender os conceitos de Moisés, até mesmo as leis mosaicas, né? Quando Moisés coloca lá, isso é muito colocado por irmãos nossos do segmento protestante, né, que nós chamamos de evangélicos, né, que são contra o espiritismo, né, porque está lá na lei mosaica, que não viéssemos a
questionar os mortos, que não viéssemos a perguntar os mortos. Moisés proíbe isso. Mas por que Moisés proíbe isso? Lembrando, as manifestações mediúnicas existem desde que o mundo é mundo. E existiam entre o povo hebreu, né? Os médiuns não existem no contexto social, os médiuns, desde a antiguidade. Então você tinha entre o povo hebreu aqueles que eram médiuns. Mas aí a pessoa perguntava assim, né? Ah, como é que vai ser a colheita? Né? A minha vaca, ela vai ter um bezerro ou vai ter uma outra, né? O bezerro vai ser macho ou fêmea? A minha esposa está me traindo ou não? Ah, como é que eu faço para poder fazer com que a colheita seja boa? Se buscava essas pessoas que eram dotadas de faculdades mediúnicas para perguntar, às vezes, coisas irrisórias, coisas sem importância. Então, quando Moisés proíbe que se busque a intervenção com os mortos, que não se fale com os mortos, não é que ele proíbe a manifestação mediúnica, ele proíbe que você busque os mortos para fazer perguntas fúteis. Não é isso que a gente aprende até hoje? Então, hoje o Espiritismo nos dá um entendimento de uma coisa que foi colocada por Moisés. Poucas pessoas sabem disso. Né? Moisés coloca lá, na sua, eu não lembro agora qual o livro que Levítico, Deuteronômio, se não me engano é o livro Deuteronômio, dos 5 livros de Moisés, né? No Deuteronômio, se não me engano, é que está colocado, não, me desculpe o ato falho, mas se não me engano é nesse livro que é colocado que nós não venhamos a entrar em contato com os mortos. E hoje o Espiritismo dá um entendimento disso, que Moisés não estava se equivocando, mostra que nós temos que buscar o contato com, com os espíritos para perguntar outras coisas mais construtivas, para ver as mensagens construtivas. Então é essa a função do Espiritismo, né? E aí, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, pegamos aqui um trechinho falando exatamente isso. Nada ensina, né, o Espiritismo, nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização de coisas futuras. Então o Espiritismo ele não traz novidades, ele na realidade traz uma nova interpretação dos ensinamentos do Cristo, uma nova interpretação das coisas que acontecem ao nosso redor, um novo entendimento, se assim, né, o exemplo que eu dei aqui, um novo entendimento até mesmo das leis mosaicas. Então ele não vem trazer nada contrário do que o Cristo ensinou, ele vem desenvolver, completar e explicar, porque estamos hoje mais desenvolvidos moralmente e mais aprimorados intelectualmente. E aí entra na outra questão, que é a aliança da ciência e da religião. Né? Existe ainda hoje esse distanciamento entre a ciência e a religião. Existe ainda hoje. Infelizmente, esse distanciamento que existe entre ciência e religião é provocado por nós, pelos cientistas e pelos religiosos, que por conta do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, acha que somente a religião explica as coisas, ou acha que somente a ciência explica as coisas, e às vezes fica um combatendo o outro. A ciência combatendo a religião combatendo a ciência. Né? Quando na realidade o objetivo é que se unisse a ciência e a religião. E a gente aprende isso, o pessoal que está fazendo sistematizado, né, que já fez sistematizado, a gente aprende isso lá no livro 1 do sistematizado. Essa união da ciência e da religião vai exatamente, né, dar, em relação ao Espiritismo, um embasamento muito forte. Vai dar em relação ao Espiritismo um entendimento muito forte, porque no primeiro momento a codificação espírita ela é toda influenciada pela ciência. É toda influenciada pela ciência. As pesquisas do Kardec, né, a presença dele nas reuniões, a análise que ele faz, é toda usando um método científico. Toda ela embasada em ciência. Então, o que o Espiritismo faz? É justamente unir o entendimento da ciência com o entendimento da religião. Não criando essa divergência que ainda existe por conta exatamente disso, do personalismo, né, do orgulho de religiosos e cientistas, acreditando que somente a sua verdade é a verdade concreta, a verdade completa, né, a verdade que é inquestionável. Então, uma tem a possibilidade de conviver com a outra. Uma tem a possibilidade, né, de quebrar muitas das vezes com misticismos.
No Espiritismo a gente aprende a quebrar com misticismos, que você começa a fazer uma análise diferenciada das coisas, né? Ah, gente, eu escutei um barulho na minha casa. Nossa, por que será que? Às vezes você escutou um barulho, mas pode ter sido uma dilatação térmica. Isso é um entendimento científico. Quando em outro momento talvez a gente falasse, deve ser algum espírito está batendo. Não, é uma dilatação térmica. Vamos fazer análise, né? Dilatação térmica, aí sim, aí pode ser uma... Então, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo falar. É uma análise mais racional, uma análise mais equilibrada, uma análise que traz uma nova era. Né? A nova era é exatamente nesse sentido, de você perceber que religião e ciência podem andar juntas, que uma pode dar embasamento à outra, que às vezes a ciência esbarra em determinadas coisas que a religião explica, que às vezes a religião é mal interpretada porque a ciência é mal colocada. Então é o que a gente vê aqui no item 8 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que fala exatamente, né, dessa união da ciência e da religião, e podemos colocar como sendo o último tema da nova era, que é a parte das instruções dos espíritos, né, o conceito dessa nova era, que é exatamente o apoio que a ciência dá à religião, e às vezes a explicação, né, o apoio que a própria religião vem dar à ciência. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, com duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então é exatamente isso, um dá apoio ao outro, né? A religião entender a ciência e se aproximar da ciência, e a ciência aceitar a religião, né? Então esse é um momento muito interessante. Ainda vai demorar isso? Vai. É uma nova era que começa a se modificar, mas ainda vai demorar, por quê? Porque o personalismo, o orgulho, a prepotência nossa, né, nossa humana, de cientistas e de religiosos, impede isso, né? A Terra é plana. Gente, foi tirado foto. Foto é montagem. Não, vamos fazer uma análise, vamos entender, né? Vamos ter a razão acima de tudo, entendeu? Não vamos achar também que apareceu uma imagem na janela. Nossa, apareceu uma imagem na janela de casa, parece Nossa Senhora. Experimenta pegar um paninho com álcool e limpar para ver se de repente não é sujeira. E aí você vai ver que não era Nossa Senhora, é um sujo que formou uma imagem. Então, é exatamente isso, ter o bom senso, ter equilíbrio, esse bom senso, né? A razão encarnada. Camille Flammarion fez um discurso no sepultamento, né, do Kardec, em que ele chamou de Kardec de a razão encarnada, querendo dizer que era um homem extremamente racional, e exatamente essa racionalidade deu base e sustentáculo ao espiritismo, porque ele analisava, questionava, e aí percebia que era algo que saía do controle dele. Então, eu acho que o importante aqui é nós percebermos isso. Moisés é uma figura importantíssima no sentido de resgatar a ideia do Deus único, divulgar a ideia desse Deus único, trazer as leis divinas novamente ao convívio do homem. Jesus, ele vem dar, né, o arremate a essas leis divinas. Ele vem abrir um caminho para que nós venhamos a entender o Evangelho. Ele vem pegar as leis dos profetas e resumir, né, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ele vai começar a trazer explicações que o Espiritismo depois vai dar condições de entendermos, da sobrevivência do Espírito, né, das manifestações mediúnicas, das atividades que existem no mundo extracorpóreo, influenciando no nosso mundo corpóreo. A ciência aliada à religião para entender isso, né, a lei da matéria, e quando essa lei da matéria ela pode ser transposta, e como ela é transposta, da influência às vezes na espiritualidade nessa matéria. Então que nós possamos sair daqui, irmãos, tendo o entendimento disso, e percebendo, como coloca Kardec, muitas vezes, né, principalmente no livro A Gênese,
Não existe o sobrenatural. Aquilo que é chamado de sobrenatural é extremamente natural. E se virmos isso com naturalidade, entenderemos Moisés e suas leis, nos admiraremos da grandiosidade de Jesus e o Espiritismo vai nos dar a condição de buscar viver um pouco melhor. Cabe a nós fazer essa análise e a nós buscarmos essa vivência. Obrigado pela atenção de todos. Muita paz.